Olá, aqui é o professor Ivan Valdomiro, trazendo mais uma aula de matemática para o segundo ano do ensino médio. Matemática, ensino médio, segundo ano, seno e cosseno de ângulos notáveis. Diversas exatas, professor Ivan Valdomiro. Quero lembrar você que curta este vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vamos começar a nossa aula. Vamos aqui dar uma explicação primeiro. Matemática, ensino médio, segundo ano, seno e cosseno. Seno e cosseno de ângulos notáveis. Nesta aula iremos trabalhar seno e cosseno de ângulos de 30 graus, 45 graus, 60 graus, 90 graus. Certo? Antes, vamos resolver a questão 1 da aula anterior. Ficou uma questão na aula anterior, vocês voltem àquela aula e reveja a questão qual é. Sei que eu vou repeti-la aqui para começar a resolver, que não resolvemos. Ficou para resolver agora, não é isso? Vamos lá. Exercício 1. Determine o seno dos ângulos obtusos. A, seno de 120 graus. Nesse caso nós temos aqui a determinar um ângulo de 120 graus. Nós sabemos que no ensino fundamental os alunos aprendem os graus. Quantos graus tem o ângulo? Esse tem 120 graus, 130 graus. Mas em números, saber um ângulo de 120 graus, de 30 graus, quanto vale é outra coisa. É o que nós estamos aprendendo agora, certo? Então vamos lá. Vamos trabalhar nesse triângulo aqui, certo? Que vamos supor que ele seja equilátero, ou seja, triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados com a mesma medida. Não medi, tracei ele aqui, puxei ele aqui, mas fiz uma aparência de um triângulo equilátero. Vamos dizer que ele é equilátero. Não vamos medir nada aqui, certo? Vamos traçar aqui a altura do triângulo. Vamos supor que ela seja por aqui, certo? E que ela vem para o meio desse lado aqui, para a metade do lado. Vamos colocar aqui as letras dos vértices A. Aliás, o A vamos colocar aqui em cima. A. É isso. E aqui vamos fazer B. E aqui seja C. Aqui eu vou colocar D. Um D. Aqui tem forma 90 graus. Então ele aqui foi uma bissetriz. Aqui pode estar bem traçadozinho, mas supomos que aqui seja reto. A mão livre é difícil fazer. Então, o triângulo equilátero tem todos os ângulos internos a 60 graus. Como esse está dividido ao meio, cada ângulo aqui tem 30 graus. 30 graus. 30 graus. 60 graus. 60 graus. Certo? Essa altura aqui, vou chamar de H. É a bissetriz, porque traça o ângulo A ao meio, certo? A figura está meio mal desenhada, mas é assim mesmo, é a mão livre, né? Vamos lá. Aqui é lado completo. Aqui vai ser dividido ao meio, então aqui vai ser lado sobre 2, metade do lado, e aqui também L sobre 2, metade do lado. Vamos determinar a altura desse triângulo equilátero, que supomos equilátero. Então vamos. Nós pegando esse lado aqui, ó, esse lado, para a altura, nós temos um triângulo retângulo, onde o lado é a hipotenusa. E o teorema de Pitágoras diz que esse L aqui ao quadrado vai ser igual a altura ao quadrado, mas esse lado aqui, ó, L sobre 2 ao quadrado. Certo? Vamos calcular o valor da altura. Que implica que eu vou colocar H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado no primeiro membro. H ao quadrado mais. Já vou resolvendo. L ao quadrado é L ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Sobre 4 é igual a L ao quadrado. Implica, temos aqui um MMC que é 4, né? 4
4 vezes h ao quadrado aqui, ó, é 4h ao quadrado, mais 4 dividido por esse 4 aqui dá 1, e 1 vezes L ao quadrado é L ao quadrado, sinal de igual. 4 vezes esse L ao quadrado é 4L ao quadrado. Podemos eliminar o 4 porque ele faz parte dos dois membros. Então ficamos com 4h ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 4L ao quadrado. Isso implica que, isolando 4h ao quadrado, 4h ao quadrado é igual a 4L ao quadrado que já está no segundo membro, menos o L ao quadrado do primeiro membro. Isso implica que o 4h ao quadrado é igual a 4L ao quadrado menos 1L ao quadrado, 3L ao quadrado. Isso implica que, isolando o h ao quadrado, o h ao quadrado vai ser igual a 3L ao quadrado dividido por 4, certo? Extraindo a raiz quadrada de ambos os membros. A raiz quadrada de h ao quadrado, estou fazendo tudo direitinho para você não ter dúvida nenhuma, viu? É igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Isso implica que a raiz quadrada de h ao quadrado no primeiro membro fica h. h é igual, extraindo a raiz quadrada de 3L ao quadrado, L ao quadrado, a raiz quadrada de L ao quadrado é L, e a raiz quadrada de 3 é irracional, fica no radical, L raiz de 3, extraindo a raiz quadrada desse 4 aqui é 2. Então o h, sempre vou voltar a colocar aqui, a altura é igual a L raiz de 3, L raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Então achamos o valor da altura, o valor algébrico, que é L raiz de 3 sobre 2, certo? Agora nós vamos ver se dá para calcular o cosseno de 45 graus, mas vamos ao próximo slide, certo? Nós aqui determinamos o valor da altura. Agora vamos calcular o cosseno de 60 graus, porque calculando o cosseno de 60 graus é a mesma coisa que calculando o seno de 60 graus é a mesma coisa que o seno de 120 graus, certo? Não é isso aí? Vamos lá, né? Vamos ver se é isso que a gente chama. Vamos lá. Então vamos passar o próximo slide, né? Para ver o que é que a gente faz lá, né? Então, h igual a L raiz de 3 sobre 2, certo? Vamos passar para lá para ver o que é que tem. Então vamos lá, né? Calcular o seno de 60 graus e cosseno de 60 graus. Calculando o seno de 60 graus, teremos calculado o seno de 120 graus. Por quê? Porque a nossa fórmula diz o seguinte, que o seno de 120 graus, o seno de 120 graus é igual ao seno de 180 graus menos 120 graus, que é igual a 180 menos 120, que é igual ao seno de 60 graus. É igual ao seno do seu suplemento, certo? Do ângulo, certo? Então nós já temos aqui o triângulo, já foi deixado aqui, com o que já achamos do cálculo anterior. Aqui a hipotenusa, nós temos na hipotenusa aqui L, né? A hipotenusa L. Temos o triângulo deitado, a metade daquele triângulo equilátero, supomos ser a metade daquele triângulo equilátero, onde calculamos esse lado aqui L sobre 2, e achamos a altura, que a altura aqui está no formato de base. Essa aqui é a altura, ele estava com esse A em cima. L raiz quadrada de 3 sobre 2. Então vamos trabalhar com ele aqui, certo? Vamos lá. Então nós temos o seno, vamos por aqui, seno de 60 graus vai ser igual o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, que é L raiz de 3 sobre 2, vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2 sobre a hipotenusa, sobre L, que é igual, estamos calculando o seno desse ângulo aqui, ó, 60 graus, que é igual, vou fazer uma divisão simples
fundamental igual a L raiz de 3 sobre 2 dividido por L sobre 1. Não é dividido por L? L sobre 1. Que é igual L raiz de 3, raiz quadrada de 3 sobre 2. Como é a divisão, multiplica pelo inverso da segunda fração. Agora fica 1 sobre L. Lembrem bem. Que é igual 1 vezes L raiz de 3, ó. L raiz de 3, raiz quadrada de 3. Multiplica direto. 2 vezes L, 2L. Aqui nós cancelamos o L, pois é o mesmo, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Logo, o seno de 120 graus é igual também ao seno de 60 graus, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Se você calcular aqui, você vai achar o número decimal. 1,73 dividido por 2 vai dar um irracional, né? Pronto, está calculado o seno de 120 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2, e o seno também de 60 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2. Agora pede aqui o cosseno de 60 graus. Vamos calcular logo o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus é igual a... O cosseno de 60 graus desse ângulo aqui é igual o cateto adjacente, L sobre 2. Veja lá naquele triângulozinho que deixei nas primeiras aulas. Vai ser L sobre 2 sobre a hipotenusa. O cosseno desse ângulo aqui, ó, de 60 graus, é o cateto adjacente, isso aqui, sobre a hipotenusa, sobre L. Certo? Que é igual a... Vou fazer primário novamente. L sobre 2 dividido por L sobre 1. Fica com a primeira, L sobre 2. Inverte a segunda e multiplica. 1 sobre L. Multiplica. L vezes 1 é 1L. Vou botar até 1 aqui. 1L. Eita, L grande. Tudo bem. 1L sobre 2 vezes L, 2L. Aqui é 2L, viu? 2L. Como o L nós pode cancelar, fica 1 meio. 1 meio. Logo, cosseno de 60 graus é igual a 1 meio, que em decimal nós podemos fazer 0,5. Ok? Tudo bem? Vamos passar ao próximo, né? Aqui é cálculo, viu? Tenha paciência e não deixa a aula, viu? Quem quer aprender, segue a aula. Vamos passar ao próximo. Certo? Tudo direitinho, tá calculado aí? Tá. O cosseno é igual a 1 meio ou 0,5, certo? Vamos passar ao terceiro slide. Determinar a tangente de 60 graus, certo? Então, vou precisar do mesmo triângulo. Como eu... pegar a tinta aqui. Como eu já passei, eu vou fazer ele aqui de novo. Vou fazer o mesmo triângulo para vocês terem a ideia. Digamos que seja metade daquele equilátero lá no início do primeiro slide que nós começamos. Não é igual, mas supomos ser, porque aqui é didático, viu? Então aqui nós já sabemos que é 30 graus, né? 30 graus. Aqui é 60 graus. Aqui é reto 90 graus. Aqui é o L sobre 2. A hipotenusa é L. E aqui nós calculamos já que é L raiz de 3, que é a altura lá, né, quando ele está em pé. Aqui é o ângulo A. Aqui é o ângulo B, né, se não me engano, é o B aqui. B. E aqui, não era C aqui, onde a hipotenusa aqui é D. D. Onde a hipotenusa é onde a altura chega na base, né? L sobre 2, tudo bem. Então vamos lá. Nós vamos calcular agora a tangente de 60 graus. Vamos lá. Tá todos os dados aí? Tá. Então, vamos que tem uma fórmula que vocês vão ver mais adiante, eu vou adiantá-la aqui, que diz que
a tangente de x é igual ao seno de x dividido pelo cosseno de x. Mais adiante vamos ver como se demonstra isso aí, certo? Então, nós fazemos que implica que a tangente de 60 graus vai ser igual ao seno de 60 graus sobre o cosseno de 60 graus, que é igual. Quem é o seno de 60 graus? Nós calculamos lá que o seno de 60 graus é a mesma coisa que o seno de 120. É raiz de 3 sobre 2. Estão lembrados, né? Raiz de 3 sobre 2 sobre... E o cosseno de 60 graus nós calculamos no slide anterior, que é 1/2, né? O cosseno de 60 graus é igual a 1/2, isso mesmo, sobre 1/2. Não precisa nem a figura ali, porque nós já sabemos, né? 1/2. Então fica assim. Vou transformar no didático fundamental mesmo, que é igual a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1/2, que é igual, conserva a primeira, raiz de 3 sobre 2, estou fazendo tudo para não esquecer, e multiplica pelo inverso a segunda. Em vez de 1 sobre 2, passa 2 sobre 1 e multiplica, que é igual 2 vezes raiz de 3, 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1, 2 sobre 2. O 2 eu cancelo, né? Então fica só raiz de 3, que é igual a raiz de 3, raiz quadrada de 3, certo? Então podemos dizer que a tangente de quanto? Tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3, que é igual a, pode ser 1,732, certo? Calculamos aí a tangente de 60 graus, certo? Que é igual a raiz quadrada de 3 a 1,732, certo? Está calculado aí. Vamos passar adiante, certo? Passar o próximo slide. Continuando agora o exercício 4, determine o cosseno de 45 graus. Então vamos começar. Vou precisar desse quadrado aí, supondo que essa figura seja um quadrado, e vamos precisar dessa figura. Um quadrado é uma figura que tem os 4 ângulos retos e os 4 lados de 4 lados, e os 4 lados têm a mesma medida, L, L e L. Os 4 ângulos são retos, certo? Supomos ser aqui um quadrado, viu? Não medir, é figura didática. Vamos traçar uma diagonal nesse quadrado para nós termos aqui. Consigo aqui. Eita, essa diagonal tá torta, né? Vamos ver se ajeita ela aqui. Para ficar um negócio mais... Puxar um negócio aqui. Puxar um encontro aqui. Isso. Vamos chamar isso aqui de D, que é diagonal. Já temos L e L. Sabemos que esse ângulo aqui, cada ângulo tem 90 graus. Como esse aqui está dividido pela diagonal, aqui tem os 45 graus. Então vamos botar aqui os 45 graus, que nós queremos o valor dele, 45 graus. Esse aqui em cima também tem. Esse aqui tem 90 graus, está sozinho aqui, limpo. Mas nós queremos o ângulo de 45 graus, lado, lado, lado. Mas primeiro nós vamos determinar quem é essa diagonal. Então, pelo teorema de Pitágoras, diz que a diagonal ao quadrado, ou seja, a diagonal é a hipotenusa do triângulo retângulo. Vou botar aqui A, B, C, D. Então, é a hipotenusa do triângulo retângulo ABD, né? Esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó. Certo? O D é uma hipotenusa. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é D, é igual à soma dos quadrados dos catetos. É igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Implica que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada de ambos os membros, temos raiz quadrada de D ao quadrado
é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Estou fazendo assim para vocês verem tudo, não só dizer, mas mostrar. Raiz quadrada de D ao quadrado é igual a D, implica. Raiz quadrada desse D ao quadrado aqui, ó, é D, que é igual. O L ao quadrado pode se extrair, é igual a L. Raiz quadrada de L ao quadrado é L, mais o 2 é irracional, fica dentro do radical. L raiz quadrada de 2. Então, colocamos aqui que a diagonal é de o quadrado é igual a L vezes raiz quadrada de 2. A diagonal de um quadrado, a medida da diagonal de um quadrado é igual a medida de um lado multiplicado pela raiz quadrada de 2, certo? Com esses dados, nós podemos calcular o cosseno de 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus, vamos lá. Cosseno de 45 graus vai ser igual o seno é igual ao seno de 45 graus. O cosseno de 45 graus é igual ao seno de 45 graus. Sabe por quê? Porque o cosseno de x, o cosseno de um ângulo x é igual. O cosseno de um ângulo x qualquer, né? É igual ao cosseno, é igual o seno do seu suplemento, certo? É igual ao seno de 90 graus menos x, certo? Cosseno de x é igual o seno de cosseno de 45, no caso aqui eu vou pagar, né? Cosseno, e eu vou pagar aqui, já vou colocar numérico, né? Cosseno de 45 graus é igual ao seno de 90 graus menos seu complemento, né? De 45 graus, que é igual o seno de 90 menos 45, 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus é igual ao seno de 45 graus, certo? É a mesma medida. Então, vamos lá. Nós queremos o cosseno, não é isso? Então, o cosseno é igual ao seno. À medida que der para o cosseno, teremos ela para o seno. Entendeu? Então, vamos lá. Então, o cosseno de 45 graus ficou bem embraçado aqui. Cosseno de 45 graus, ficou longe também, né? Tá ruim, né? Cosseno de 45 graus é igual a... Onde é que eu tenho aqui? Deixa eu ver aqui. É igual o L, um dos lados aqui, né? É igual a um lado aqui, quando é os 45 graus. Sim, 45 graus é esse aqui, gente, que eu estou falando aqui, ó. O cosseno dele é igual ao cateto oposto, que é o L, sobre a hipotenusa, que é o L raiz de 2, que já achamos. Igual ao cateto oposto, que é igual a L, sobre a medida da hipotenusa, que é igual a L raiz de 2, sobre L raiz quadrada de 2, certo? Vou botar aqui um L, certo? Para que esse 1? Não sei, vamos lá, né? Que é igual a... Eu posso tirar o L aqui, né? Cancelar, fica 1 sobre raiz quadrada de 2. Mas não pode ficar assim, tem que racionalizar. Multiplicamos os termos por raiz quadrada de 2, que é igual a 1 vezes a raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é igual a... Vou deixar só raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, o 1 não importa aqui agora. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é igual a 2 sobre... E raiz quadrada de 2 ao quadrado? Raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de um número elevado ao quadrado é esse número. Então, é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, cosseno de 45 graus é igual
raiz quadrada de 2 sobre 2, que é igual ao seno de 45 graus, que é igual também a raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno e o cosseno de 45 graus é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2, que se você for transformar em decimal, é 1,41 dividido por 2 dá 0, aproximadamente 707, certo? Então passemos ao próximo, né? Vamos passar ao próximo. Calcule o cosseno, ficou emendado aqui, mas tudo bem, o cosseno de 30 graus, certo? Então vamos pegar a tinta aqui e vamos calcular o cosseno de 30 graus. Então nós temos que cosseno de 30 graus implica que o cosseno de 30 graus vai ser igual ao seno do seu complemento, vai ser igual ao seno de 90 graus menos 30 graus. Que interessante, né? Que é igual ao seno, 90 graus menos 30 graus é igual a 90 menos 30, 60, o seno de 60 graus, né? Que é igual ao seno de 60 graus. Logo, o cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus. E já calculamos aí no slide atrás que o seno de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2. Já calculamos. Não vamos fazer aquilo que nós já fizemos aqui nessa mesma aula. Então, nós podemos dizer que o cosseno de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? Está respondido a resposta aí do cosseno de 30 graus, certo? Vamos passar ao próximo slide. Vamos lá, né? Determine a tangente de 45 graus. Vamos pegar a tinta, né? Determine a tangente de 45 graus. Vamos lá. Tangente de 45 graus implica que a tangente de x não é igual ao seno de x, como já falei aí atrás, no slide atrás, sobre o cosseno de x. Tangente de x é igual ao seno de x sobre o cosseno de x. Implica tangente de 45 graus é igual o seno de 45 graus sobre o cosseno de 45 graus. Mas quem é o seno de 45 graus? Nós já vimos no slide atrás que o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. E quem é o cosseno de 45 graus? A mesma coisa, o seno e o cosseno de 45 graus são iguais. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, se nós temos ela por elas, se for aqui fosse 10, aqui fosse 10, 10 dividido por 10 não dá 1. Então, raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2 são números iguais. E a divisão de dois números iguais diferente de 0 é igual a 1. Logo, tangente de 45 graus é igual a 1, certo? Então, calculamos a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Passemos ao próximo slide, ok? Determine a tangente de 60 graus e tangente de 30 graus. Agora deu, né? Vamos lá. É cálculo, viu? Tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é igual, já calculamos aí atrás, que é igual a raiz quadrada de 3. Não foi? Ou 1,732, né? Já calculamos, né? Então, a tangente de 60 graus já está calculada. Já calculamos um slide aí atrás.
que é igual a raiz quadrada de 3. Agora vamos calcular tangente de 30 graus. Tangente de 30 graus é igual ao seno de 30 graus, né? Ao seno de 30 graus sobre o cosseno de 30 graus, não é isso? Que é igual. Mas o seno de 30 graus é igual ao complemento, olha aqui, ó, o seno de 30 graus é igual ao complemento do cosseno, é igual ao cosseno de 90 graus menos 30 graus, que é igual ao cosseno de 90 menos 30, igual ao cosseno de 60 graus. Nós já calculamos em um slide aí atrás que o cosseno de 60 graus é igual a 1 meio. Está logo aqui, igual a 1 meio, ou 0,5, não é isso? Então isso aqui vai ser igual a, vou botar aqui 1 meio sobre o cosseno de 30 graus. Mas o cosseno de 30 graus é igual ao seno do complemento, é igual ao seno de 60 graus. E o seno de 60 graus, nós já calculamos que é raiz quadrada de 3 sobre 2. No slide atrás, pode conferir. Que é igual a raiz quadrada, sobre raiz quadrada de 3 sobre 2. Que é o cosseno de 30 graus, é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, calculando isso aqui, nós vamos fazer o primário aqui. 1 meio dividido por raiz quadrada de 3 sobre 2. Implica, é 1 meio, conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso a segunda. 2 sobre raiz quadrada de 3, que é igual, 1 vezes 2 é 2, né? E 2 vezes raiz de 3, 2 vezes raiz quadrada de 3. Aqui é 1 vezes 2, viu? 1 vezes 2. Vamos botar assim para ficar tão bonitinho. Vamos cancelar o 2? Vamos. Cancela aqui. Vamos cancelar aqui. É isso? Que é igual a 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz quadrada de 3. Mas pode ficar assim? Pode não. Raízes tem que ficar no numerador. Vamos racionalizar. Multiplicando tudo por raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3, né? Fica 1 vez raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Que é igual a raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 3 ao quadrado. Que é igual a raiz quadrada de 3. E raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Raiz quadrada de 3 sobre 3. Logo, a tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Raiz quadrada de 3 sobre 3. Que em decimal é aproximadamente 0, não sei, mas deve ser isso, 577. Decimal. Mas raiz quadrada de 3 sobre 3, certo? Tangente de 30 graus é igual a raiz quadrada de 3 sobre 3. Vou até colocar aqui bem grande, que é o resultado, né? Certo? Passemos ao próximo. Então aqui, gente, já calculamos tudo que nós queríamos, né? Aqui tem uma tabela com tudo que fizemos, né? Eu coloquei todos em uma tabela aqui dos ângulos notáveis para vocês verem e dar uma conferida aqui. Isso em cálculo é necessário quando a prova é para professores, existe às vezes ele calcular, ele desenvolver, demonstrar, não é isso? Algum cálculo, alguma fórmula, mas para o calculista ou em concurso às vezes eles dão esses valores, quando é necessário já dão esses valores. Então o ângulo de 30 graus, o seno é 1 meio ou 0,5, o cosseno raiz quadrada de 3 sobre 2 e a tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. 45 graus, seno, raiz quadrada de 2 sobre 2, cosseno a mesma coisa, raiz quadrada de 2 sobre 2 e a tangente é 1.
60 graus, ângulo de 60 graus, o seno raiz quadrada de 3 sobre 2, o cosseno é 1 meio, 0,5 e a tangente é raiz quadrada de 3. 90 graus, o seno é 1, o cosseno é 0 e 90 graus não tem tangente, certo? Em futuras aulas eu explico a vocês porque 90 graus não existe tangente. Até 89,99999 graus tem uma tangente de vários, talvez de bilhões, de um número elevado até bilhões. Mas bateu 90, zerou, vai ao infinito, acabou. Não existe tangente para 90 graus. Vocês vão ver isso futuramente, ok? Então está aí essa tabela para vocês conferir tudo o que fizemos. Passemos ao próximo, né? Então a nossa aula fica por aqui, né? Espero que você tenha tido muito proveito. Use um caderno, lápis para escrever, que quanto mais se pratica, mais se aprende, e especialmente para as pessoas que vão fazer concursos, vão fazer vestibulares, Enem, precisa estar por dentro disso aí, certo? Vão fazer prova para institutos federais, certo? Matemática cai em tudo, certo? Em matemática vale tudo. Então, um abraço a todos, bons estudos e até a próxima aula. Tchau.